Fala aí pessoal, tudo bem? Graça e paz. Hoje, dia 18 de junho, a Assembleia de Deus no Brasil está comemorando 110 anos. Para conhecer um pouco da história da Assembleia de Deus, nós temos que começar no início, lá no ano de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no grande avivamento que o Senhor derramou na Rua Azusa, através da vida do pastor William J. Seymour. Um grande avivamento aconteceu ali nos Estados Unidos, onde diversas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, curadas e salvas para a glória de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois missionários suecos que haviam se conhecido em uma convenção batista, foram também batizados pelo Espírito Santo. E eles receberam um chamado de Deus de ir para o Brasil, em Belém, pregar a palavra do Senhor. Eles chegaram no Brasil no dia 19 de novembro do ano de 1910. Eles desceram a escadinha ali do porto de Belém do Pará, que era conhecida como a Terra da Borracha, e em frente ao porto sentaram em um banco em uma praça e fizeram uma oração pedindo que Deus os direcionasse para onde eles ficariam. Logo, eles conheceram uma igreja batista, do qual o pastor acolheu os dois missionários e começou a ensiná-los a língua portuguesa. Eles não sabiam falar nenhuma palavra em português. Depois que eles aprenderam um pouco da nossa língua, então eles foram pregar um sermão na igreja batista. E o sermão que eles pregaram foi o avivamento que o Senhor derramou em Atos dos Apóstolos, batizando todos com o Espírito Santo. A mensagem dos dois missionários suecos era: Jesus cura, batiza e leva para o céu. Houve uma grande divisão na igreja da época, porque alguns irmãos não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Então os missionários foram convidados a se retirar da igreja. Junto com eles, um grupo de irmãos também saíram. Chegando em casa, uma mulher chamada Celina de Albuquerque, ela faz uma oração e pede para o Senhor, se aquilo que os missionários estavam pregando fosse verdade, que ela então fosse batizada com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro foi uma mulher, a irmã Celina de Albuquerque. Após o batismo com o Espírito Santo, então ela abriu a sua casa para que os missionários ali começassem um ponto de pregação. A igreja foi crescendo e se espalhando. No dia 18 de junho, então eles inauguraram a igreja Missão da Fé Apostólica, o mesmo nome lá da igreja da Rua Azusa. Alguns anos depois, eles mudaram o nome da igreja para Assembleia de Deus no Brasil. A maior denominação evangélica do país continua pregando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Ele cura, batiza, salva e leva para o céu. Com essa breve e linda história, queremos parabenizar a Assembleia de Deus em Belém do Pará, que está comemorando 110 anos de sua existência. E todas as igrejas do nosso Brasil. Parabéns à Assembleia de Deus no Brasil. 110 anos guiados pela palavra e pelo Espírito Santo.